se você é uma pessoa formal, que gosta do jornalismo, do jornalismo tradicional, do estilo, né? Quando eu falo jornalismo é uma coisa só, mas do estilo formal, isso é você? É isso. Agora, se você é uma pessoa que acredita numa comunicação mais informal, mais leve, isso é você, então você vai por esse caminho. Eu sempre digo isso, que não é o como eu faço ou como outra pessoa faz, é como você quer fazer. Sempre respeitando, claro, o que é o jornalismo, né? Como eu disse, checagem de fato, compromisso com notícia, compromisso com fonte, compromisso com entrevistado, humanidade, serviço, tudo que o mundo maravilhoso do jornalismo ensina pra gente. Então, eu acho que a gente está num caminho dentro do jornalismo que tem espaço para novos estilos, para novas linguagens. E quando eu falo de novos estilos, novas linguagens, eu estou falando de infoentretenimento, eu estou falando de percepções diferentes mesmo, de mundo, enfim, de diversidade mesmo dentro do jornalismo. Eu acho que o papel de quem está na faculdade começando agora é justamente abrir essa cabeça, se encontrar, descobrir o que gosta, para entrar nesse desafio, nessa trilha que é tão complicada, mas ao mesmo tempo tão fascinante, com ideias novas. É isso que a gente precisa de cabeças pensantes chegando com vontade, com ansiedade, com enfim, determinação para ajudar a gente assim a construir esse momento tão importante, tão necessário do jornalismo nesse sentido. E aí foi legal, porque eu falo até para vocês, alunos, a gente tem ferramentas nas nossas mãos, assim, o jornalismo hoje está muito democrático nesse sentido, qualquer pessoa pode ali criar o seu canal de YouTube, enfim, Spotify, e não dá para ficar parado, e eu fiz isso me ajudou muito, eu sempre fui uma pessoa que sempre enxergou o jornalismo dessa forma, né, como a Mari disse, o Thiago Leifert, quando ele começou com esse jeito, essa coisa mais descontraída, de mostrar quem é ele, não só fazer aquela figura do apresentador, como era antigamente, aquela coisa mais impostada e tudo mais, mas mostrar quem é ele, qual é a personalidade dele. É uma pessoa que está ali apresentando, que tem sua personalidade, que tem o seu jeito de falar, que faz gracinha se ela quiser, enfim. É essa pessoa, então eu sempre acreditei nisso. Tanto que eu acho que até as televisões também, as emissoras, estão já com essa ideia, como a Mari falou, de, não, eu não preciso fazer a apresentadora daquele jeito. Eu vou ser eu mesma, né? A pessoa tem vontade de ver essa coisa da humanidade mesmo. Então, eu acho que, assim, não só no YouTube, mas o jornalismo inteiro, principalmente o esportivo, tá com essa coisa mais da leveza, é uma coisa que as pessoas estão buscando. Mas eu acho que num todo, assim, as coisas estão mudando bastante. E uma coisa muito legal é quando a gente vai pensar em conteúdo no Desimpedidos, a gente pensa muito no perfil do nosso público. Então, por exemplo, qual é a faixa etária do público do Desimpedidos? 13 a 25 anos. Então, a gente pensa muito no que eles querem consumir. Quando eu comecei no YouTube, eu lembro que no meu primeiro programa, até o Bolívia, ele falou, Marília, você pode se soltar mais. Seja você mesmo. Então, desconstrói essa coisa de TV, que apesar de eu querer ser eu mesma na TV, tinha essa coisa que você muda, que é natural da televisão, assim, ao meu ver, e que talvez se eu continuasse na televisão já, eu conseguiria ainda me soltar ainda mais. Fiz esse canal, meio com o objetivo de contar como é que era uma vida lá fora, né, um brasileiro vivendo nos Estados Unidos, e aí meu intercâmbio terminou, voltei, e aí eu meio que mudei o foco do canal, porque como eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de séries, mesmo lá eu ainda já fazia um vídeo ou outro comentando de série, eu falei, vou pegar isso pra mim, vou falar de série no YouTube, porque eu vejo que tem muita gente fazendo, tem muita gente fera fazendo, mas eu acho que eu tenho algo a contribuir. Frequentemente eu tô reassistindo, revendo, relendo todo o material que eu já fiz antes para poder, né, na hora de fazer o vídeo, fazer alguma coisa consistente, com informações consistentes, para a galera conseguir aproveitar bem o conteúdo que eu estou entregando. E o entretenimento, né, assim como o jornalismo, é uma coisa fundamental para a gente, né? O entretenimento em geral, ele se mostra cada vez mais necessário para a gente, ainda mais durante esse período difícil que a gente está passando. Acho que todo o background que eu tive ali no Correio Brasiliense, na Rede TV, de redação tradicional, digamos assim, né, foi muito, muito importante para conseguir crescer dentro da empresa. E eu acho que aí é onde está basicamente a junção do que a gente está conversando hoje, né?
de informação com entretenimento. Eu acho que todos nós aqui estamos numa geração que pegou realmente a virada do jornalismo, né? Do tipo, de onde todos nós nascemos e começamos a trabalhar em um jornalismo que já existe com a internet em plena atividade. E hoje tem tanta informação, tem tanta rede, tem tanta gente fazendo canal no YouTube, tem tanto veículo, tem tanto tudo, que é muito difícil a gente conseguir levar a nossa mensagem. E para mim é cada vez mais importante que os estudantes e que a gente que está trabalhando não se deixe levar por algo que é só o que você gosta, né, de fazer, ou que você acha aquela história incrível, né? Então é muito importante a gente ficar de olho nesses dados. Tem espaço para fazer jornalismo de diversas maneiras. Existem muitas possibilidades. O mais importante é você ser fiel à notícia, né? Você ser fiel ao público que está ali, como que você vai transmitir essa informação para as pessoas, e para você ser duradouro, para você conseguir se adaptar a todas as tendências que estão vindo e conseguir se recuperar dessa correria o tempo inteiro, eu acho que o segredo talvez seja você sempre olhar os dados com um pouco mais de afinco, né? Nunca esquecer a humanidade da coisa, né? Nunca esquecer realmente o que move as pessoas e transforma as pessoas são as histórias. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito com um tipo ou outro de jornalismo, ou um tipo ou outro de formato, e eu acho que a gente só consegue encontrar o nosso próprio estilo, nosso próprio caminho dentro do jornalismo quando a gente descobre tudo, até o que a gente não gosta. Eu também gosto de consumir coisas que não são do meu dia a dia, porque isso te faz sair da sua própria bolha, sair da sua própria caixa. Então eu acho que a gente tem que consumir muita referência, inclusive referências que a gente não se identifica, que a gente não gosta, porque a gente consegue tirar coisas disso. Eu acho que, assim, cada vez mais as empresas, enfim, as emissoras, estão procurando pessoas que tenham um pensamento crítico, que tenham opiniões, que saibam se impor, né, e que não aceite tudo e concorde com tudo também. Então é muito legal hoje em dia você ter a sua opinião própria, você saber se colocar em qualquer assunto, em qualquer discussão, porque quanto mais assuntos diferentes você tiver conhecimento, mais você vai ter esse pensamento crítico, né, que as empresas tanto estão exigindo da gente hoje. Então você vai estar numa discussão, até você vai dar uma entrevista ou vai entrevistar uma pessoa, você vai ter referências para usar na hora. Você nunca sabe quando você vai precisar de uma referência de tal assunto. É tão gostoso quando você está conversando com alguém, está dando uma entrevista, ou está entrevistando alguém e a pessoa fala de alguma coisa e você sabe conversar sobre aquilo. Agora faça, sabe? Se você não colocar em prática isso, se você não realmente não começar a produzir, você não vai achar a sua identidade, porque você precisa começar a produzir para entender como que você se encaixa naquele ambiente. E é só assim que você vai entender o jeito que você mais gosta de escrever, como que você se porta melhor no vídeo, independente da área que você vai, como é que você fala melhor no áudio, no rádio ou não. É a melhor forma de você se descobrir é fazer o tempo inteiro. Eu morro quando eu erro, tipo, é muito ruim errar, mas você sabe que o erro de processo, que é aquele que vai fazer você melhorar lá na frente, é muito diferente daquele erro técnico quando você dá uma informação errada, quando você escreve algo errado. São coisas bem diferentes. Um te ajuda a evoluir, os dois ajudam, mas um te ajuda a achar qual é a sua personalidade, para onde você está caminhando. O que eu sinto ainda é que, às vezes, por ser mulher, você tem que provar um pouco mais que você sabe do que os homens. Então, por exemplo, se eu cometo um erro, eu tô falando de um jogo tal, eu falo o nome de um jogador e eu errei, não é esse jogador. Por eu ser mulher, a reação das pessoas vai ser de um jeito. Eu sinto, às vezes, isso ainda. Eu sinto que se um homem comete um erro, as pessoas vão reagir de um jeito, e se uma mulher comete o mesmo erro, as pessoas vão reagir de um outro jeito. Então, infelizmente, as mulheres ainda têm que provar mais que sabem de futebol. Mas o que eu digo as mulheres estão, eu sei que é clichê falar, mas realmente estão conquistando os seus lugares cada vez mais. Hoje, no jornalismo esportivo, a gente tem um número muito grande de mulheres, se a gente for comparar com alguns anos atrás, não muito tempo atrás, né? Hoje já tem muitas mulheres falando de futebol, mostrando que sabem sim, que não é para ter diferença nenhuma, porque é um esporte como qualquer outro. E eu acho que o grande desafio é você encontrar o limite do que é
o jornalismo mais leve e informal sem perder a seriedade e a credibilidade da entidade de jornalismo que a gente fala. Então, respeitar a notícia é a principal dica. Respeitar a notícia, respeitar o público, respeitar o tom da notícia. Se você vai dar uma notícia... O que não significa... As pessoas confundem muito, eu acho isso muito importante. O leve com o humor. Então, você pode falar de economia de um jeito leve, mas não é com humor. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Você pode falar de economia como a gente está conversando aqui agora, de um jeito muito mais informal, o que não significa que você está desrespeitando a economia ou a política, ou nesse sentido. Significa só que você está se identificando um pouco mais com o seu público. Então, eu acho que é tentar encontrar esse limite do que a notícia pede, respeitar a notícia. Se for uma notícia do número de mortos no meio da pandemia, não respeite isso. Respeite o tom que isso exige, respeite quem vai receber essa notícia. Eu acho que é muito assim, você ser você sempre, você nunca vai precisar se fazer de uma outra pessoa, ou ter uma outra postura, aquela coisa diferente, você é você dando aquela informação e de acordo com o momento. Você tem que ter essa noção, esse timing também. Eu não vou poder entrar dando uma notícia sorrindo de uma coisa triste. Então, eu acho que é muito você virar essa chavinha no momento ali e passar essa informação de acordo com o que ela representa. Eu acho que varia bastante da plataforma também, né? Como o meu público, né, a minha informação, o meu entretenimento é mais voltado para o YouTube, aí eu acho que cabe a gente falar de uma forma mais um pouco descontraída. O YouTube já sugere uma conversa, né? Como se a gente estivesse conversando com outra pessoa em casa. Meio que diferente com um jornal mais sério e tudo mais. Então, eu acho que isso varia também da plataforma. Óbvio, sempre, né? Repetindo aí o que meus amigos já falaram antes, tendo humildade sempre e sabendo o que você vai falar, né? Mesmo séries e filmes e assuntos de entretenimento, há temas delicados. Então, você vai ter o seu jeito de falar, geralmente o seu público te conhece, sabe que você, como é o seu jeito de passar uma notícia, sabe que você é descontraído ou não, mas é óbvio que quando você está mostrando um produto na internet, você pode ser assistido por qualquer pessoa, pessoas que te conhecem e pessoas que não te conhecem. Então você tem que ter certeza de que você vai ser bem entendido, que a mensagem que você está dizendo, ela vai chegar do outro lado da forma que você quer que chegue, para você não ser mal interpretado também. Então, claro, quando você for falar de algum assunto delicado, você tem que saber moderar o seu tom de voz para falar daquele assunto, como, né, a Marília falou, você não vai dar uma notícia de que um assunto muito sério rindo, por exemplo. Claro que não, um assunto delicado você tem que falar com seriedade na voz também, seriedade na expressão facial. Eu acho que é isso, mas em geral, assim, né, a plataforma ela meio que te indica como você deve seguir. E com o tempo você vai aprendendo, vai encontrando sua identidade e se portando melhor. Em todo curso que eu faço de marketing digital, as pessoas sempre falam que o nicho é super importante, que a comunidade que você cria dentro de um assunto é super importante. Acho que o Matheus também pode falar um pouco sobre isso, sabe? Então, eu acredito que seja games, seja livro, seja séries, enfim, qualquer coisa que você acha que você se identifica e que você se sente confortável para produzir conteúdo sobre aquilo, você vai achar o seu público. Você tem que se conhecer, né? Para você encontrar o seu público, primeiro você tem que se autoconhecer, saber do que você gosta. Depois do que você sabe do que você gosta, você vai direcionar o seu trabalho para aquilo que você se identifica. E outras pessoas que se identificam com a mesma coisa que você vão encontrar você e vão te acompanhar. Então, com certeza, o nicho é essencial. A gente tem que ter na nossa mente, que a gente é jornalista o tempo inteiro. Então, acho que a grande palavra da produção de conteúdo, do jornalismo, da internet é responsabilidade. Tudo que você colocar na internet, você tem responsabilidade sobre o que você falou. E eu acho isso muito poderoso. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso empodera a gente de uma maneira muito necessária, sabe? É que a gente sente, quando você tá lá no Twitter ou no Instagram, em qualquer lugar, você sente a necessidade de comentar sobre todo o assunto. Não precisa, galera. Não precisa, tá? Não é porque rolou uma polêmica lá na timeline que você precisa ter uma opinião sobre aquilo. A gente não é obrigado a ter absolutamente uma opinião sobre tudo, sabe?
você não precisa ir lá criticar alguém, você não precisa comentar sobre a decisão econômica do Paulo Guedes, ou sobre o que o cientista tal fez. Se você não sabe, se você não tem propriedade naquele assunto, deixa ele acontecer, porque tem um monte de gente que tem propriedade naquele assunto para falar, sabe? Então, não se sinta na obrigação de comentar sobre tudo, do tipo, putz, sou jornalista, eu tenho que estar por dentro de absolutamente tudo que está acontecendo, e minha opinião é super importante. Cara, às vezes sua opinião é importante naquilo que você tá lá se especializando, que você tem onde agregar, né? A gente, por causa da timeline e tudo mais, a gente tem esse negócio, tipo, eu preciso estar lá, preciso comentar trending topics, eu preciso conseguir isso. Não precisa, cara, relaxa, calma. Pega esse tempo para você estudar outra coisa, para você aprender um pouco mais. Não é necessário ter opinião absolutamente sobre tudo.